Queridos irmãos, muito boa noite. Mais um domingo, hoje dia 10 de junho de 2012, e nós estamos aí todos no Centro Espírita Friburguense para continuarmos ouvindo a respeito da doutrina espírita, que é muito importante para nós termos conhecimento a respeito da vida. Hoje nós ouvimos uma pessoa falar assim, mas eu não sei por que eu estou aqui. Então, essa é a questão principal. Nós temos que saber quem somos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui, para nós termos uma noção para onde nós estaremos partindo, para onde nós estaremos indo. Então isso é muito importante. Não adianta, como a gente sempre lembra aqui, frequência religiosa. Não adianta frequência religiosa. Eu lembro sempre um texto de o fundador daquela igreja aqui do lado, tem ali uma tabuleta, passando lá, vocês leiam aquilo. O encontro da verdade, o descobrimento da verdade, não está na excessiva lida religiosa, nos templos, na religião, mas sim na própria vida, no aprendizado da própria vida. Isso é muito importante a gente alertar, a gente despertar para isso, porque aí todos nós passamos a ser os artífices, os artesãos da nossa própria realidade, da nossa própria vida, do nosso próprio futuro, que na realidade é o que nós estamos fazendo aqui, preparando o nosso futuro. Hoje, por exemplo, não devemos ter nada a reclamar, porque hoje é o resultado de ontem, de anteontem, que nós estamos vivendo e realizando coisas na vida que nos dão mais paz ou menos paz, que nos dão mais tranquilidade ou menos tranquilidade. Somos nós que fazemos isso. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta lamentar, não adianta reclamar. Nós temos é que compreender simplesmente e sermos bem dóceis, bem humildes, bem domesticados, né? Por nós mesmos. Nós temos que meter a rédea em nós mesmos e nós nos controlarmos. Tudo se transforma, tudo se torna melhor, tudo se torna melhor. As pessoas não sofrem porque tem mais ou tem menos, não. É porque não entenderam, não sabem conviver com aquilo que têm, com aquilo que podem. É uma questão de sabedoria, de aprendizado. E isso, como eu lembro sempre aqui, somente você pode fazer por você. Eu posso fazer por mim. Ninguém pode fazer por nós. É uma questão própria, única, pessoal. Não adianta, como eu disse, fugir. E tem outra. Deus não tem pressa. O universo é infinito. Nossa existência também é eterna a partir da criação. Então nós não temos que nos afobar, temos que encarar a realidade. Quanto mais rápido nós encararmos a realidade, mais rápido nós vamos resolver o problema. Mais rápido nós vamos curtir a vida de uma forma bacana, bonita, agradável, feliz, sem nos atormentarmos. Não precisamos nos torturar para nos penitenciarmos. Nós temos que entender e resolver. Se erramos até ontem ou até hoje, amanhã começa. Amanhã é um novo dia. Por que nós temos que continuar errando amanhã? Se fomos meio violentos, agressivos, invejosos até ontem ou até hoje, que tal mudar a partir de amanhã? Sempre nós teremos um amanhã para começar as coisas de novo, para mudar a nossa maneira de sentir, de agir, para nós sermos tranquilos, para nós vivermos em paz. Certo? Muito bem, vamos fazer a nossa prece com a presença dos bons espíritos que sempre nos ajudam, que sempre nos intuem e, sobretudo, com a permissão de Deus. Nós aqui estamos mais uma vez reunidos para, novamente, traçarmos reflexões, levantarmos questionamentos e análises sobre os aspectos da vida à luz da doutrina espírita. Que nós continuemos dispostos, abertos ao aprendizado, que os bons espíritos nos inspirem, nos intuam, para que nós tenhamos uma boa percepção e um bom aprendizado na noite de hoje e que, em nome de Deus, nós possamos iniciar a nossa reunião. Que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Uma boa noite a todos. Vamos aí para o nosso aprendizado. É sempre muito bom esse encontro para a gente estudar juntos a doutrina espírita. Se a gente estivesse em casa, de repente até eu poderia estar lendo, mas não é uma garantia. Né? É igual bicicleta ergométrica, esteira na casa, né? Nos primeiros 30 dias a gente até faz, mas sozinho fica mais difícil. A academia, além da gente estar gastando dinheiro para pagar, tem a companhia. Então, o estímulo das pessoas é importante. E aqui também né? O estímulo de todos, dos espíritos, dos encarnados, né? Dos espíritos encarnados e desencarnados,
é importante para a gente estudar. Bem, não vamos perder muito tempo e ganhar mais tempo aqui com o nosso assunto. Está próximo aí o Dia dos Namorados. E mesmo aqueles que já casaram continuam namorando, ou pelo menos deveriam continuar, né? Mas vamos falar mais sobre relacionamento. A integração de duas pessoas, de duas almas dispostas a um relacionamento, ela começa, ou pelo menos deveria começar, pelo período de namoro, que se traduz por um certo encantamento. Hoje as coisas estão mais avançadas, né? Hoje ninguém namora, a maioria fica. Lá para trás um pouco, ver o tornozelo das moças era um encantamento. Aquilo era era apaixonante, né? Se apaixonavam pelo tornozelo das moças. Mas hoje as coisas estão mais modernas, então os relacionamentos estão mais rápidos, não no sentido de durabilidade, não, mas assim de aproximação, né? Mas a gente tem que acompanhar aí os tempos modernos. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. É interessante que a gente fica pensando assim, gente, como é que pode? Fulano morava tão longe, de repente, num encontro tão rápido, se conheceram e se descobriram. Determinados encontros são tão intrigantes que seria um mistério se não estivesse presente a lei da reencarnação e da afinidade. Às vezes tem um grupo de moças ou de rapazes assim, de repente, uma moça daquele grupo chama a atenção de um rapaz. E às vezes ela nem é a mais bonita, às vezes ela nem é a mais atraente, não é aquilo que se chama de mulher fatal que chega e fecha o comércio. Às vezes é uma moça bonita, mas uma moça mais básica, que não tem e nem tem a intenção. Às vezes ela nem está ali para arrumar um namorado, mas acontece. E também ao contrário. Às vezes aquele metido a ser o bonitão do pedaço, às vezes não é ele que vai atrair a moça ou até a mais bonita do grupo, né? Então a gente fica pensando, será que o amor é cego? Não é. O amor enxerga muito bem. Mas existe um magnetismo que nós não podemos ignorar. Existe uma força de atração muito grande para aquelas almas que precisam de se encontrar. Aí, ele e ela, cada um vê no outro o que ninguém mais vê. E não vê o que todo mundo vê. Aí a gente fica pensando, mas como é que fulano pôde gostar de fulano ou vice-versa? Não tem nada a ver, uma coisa que não... parece que não dá química, não combina. Mas acontece que esse é o nosso julgamento cheio de preconceitos, né? Todo mesclado de inferioridades, mas não é o deles, que estavam já, não vamos dizer destinados, porque não existe destino, mas que já haviam escolhido essa situação, porque, vejamos, cada um aqui sabe disso. A união matrimonial, seja ela no papel ou não, um relacionamento mais sério, ele é um dos fatores determinantes para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. Nós não podemos esquecer que estamos numa terra de provação e expiação. E aqui os interesses materiais são muito mais importantes do que os interesses espirituais. Dá-se muito mais valor, muitas vezes, às coisas do mundo do que do espírito. Muitas vezes não, na maioria delas. Então aí é aquela história, né? Os encontros na Terra são mais para um reajustamento, para provações e para as expiações. Na maioria das vezes, os espíritos se escolheram muito antes de reencarnar para poder aqui fazer
dar continuidade ao seu processo de aperfeiçoamento, o seu processo evolutivo. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em existências passadas, visaram somente a paixão material. Essas pessoas, essas almas, precisam se sublimar. Espíritos comprometidos com a delinquência passional, crimes passionais lá do passado. Espíritos que precisam de um reajustamento emocional e assim vai. Nós temos aqui a 386 do Livro dos Espíritos, que diz assim: 2 seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Eles respondem: reconhecerem-se, não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provém de outra causa. 2 seres se aproximam um ao outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de 2 espíritos que se buscam através da multidão. Bem romântico isso, né? Vou botar mais para baixo aqui que está vibrando. Bem romântico. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Eu me lembro de uma prima que morava na Chácara do Paraíso. Ela era muito simplesinha, morava ali, mas era uma pessoa que tinha muita vontade de conhecer outros lugares, aprender muita coisa. Ela era estudante do Nossa Senhora das Dores, com as freiras, mas era uma menina super recatada. Aí um dia ela falou para minha mãe, porque eu era bem criança, mas eu escutei ela falando assim: eu acho que eu vou ficar para titia, eu nunca vou me casar. Eu não saio daqui. É da casa para a escola, pego aquele ônibus, vou embora para casa. Acho que eu nunca vou me casar, acho que eu nunca vou conhecer ninguém. Um belo dia, ela pega o ônibus para ir embora para casa, depois do colégio. Aí senta-se perto dela um rapaz jovem, muito bonito. Estava inclusive fardado, era um cadete da aeronáutica. Começaram a conversar e deu enredo. Apaixonaram-se, casaram, e essa menina conheceu o mundo inteiro com ele, porque ele era piloto de caça, eles viajavam, ele fazia muito curso fora, ela morou na Itália. Então ela falou: gente, eu acho que esse negócio está escrito. Eu que tinha medo de ficar para a titia, estão juntos até hoje, agora tiveram uma netinha e vivem como nos contos de fadas, né? Felizes para sempre. Eles estão realmente felizes. Então a gente vê que quando existe aquele magnetismo, aquilo que deve aproximar uma alma da outra, isso vai acontecer, independentemente do lugar onde moramos, onde nos encontramos. Ele morava no Rio, ele não tinha tempo para nada. Ele veio ver uma tia que estava doente, irmã da mãe dele, que morava aqui em Friburgo, e foi assim, ajudou a cuidar dele quando ele era pequeno. E era isso, foi uma vez só, muito raro isso acontecer, e foi ali, naquele momento, que eles se conheceram. Então, aqueles relacionamentos que precisam de acontecer, vão acontecer. Aí, partindo para um relacionamento mais sério, nós podemos dizer que nós temos relacionamentos acidentais, um casamento, digamos assim, casamentos acidentais, sacrificiais, uma listinha que fizemos com algumas características, provacionais, casamentos afins e transcendentais, né? Os acidentais são aqueles encontros fortuitos, sem nenhum planejamento, sem nada, como hoje está tudo muito fácil. Ficam, né? Saem para saem para uma balada à noite, com um conhece o outro, sabe nem o nome, no dia seguinte não sabe nem o nome um do outro, mas foram para os finalmente, e pode acontecer aí uma criança, né? Chegando. Então essas almas são muito assim, estão muito ali, digamos assim, na energia, pronto para serem sugadas pela união de gametas masculinos e femininos, sem muito planejamento,
São almas que precisam de reencarnar, necessitam de ter contato com um corpo físico, por alguma razão kármica. Às vezes essas almas não têm nada a ver com aquele casal, nem com a mãe, nem com o pai. Elas precisam de um contato físico e isso acontece. Então são aqueles encontros, né? São aqueles relacionamentos acidentais que às vezes a criança não fica nem com a mãe, nem com o pai, vai para adoção. Ou às vezes acontece alguma coisa, essa criança desencarna até cedo, mas há uma necessidade desse contato físico. Então ocorrem esses relacionamentos assim acidentais. Sacrificiais, né, são aqueles encontros de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada. E a gente, naquela mania de fazer julgamento, a gente diz, nossa, como é que fulano aguenta fulana? É uma santa com aquela criatura, ou então o contrário, né? Porque a gente não está aqui puxando para um ou para outro, né? As pechinhas existem tanto no espírito encarnado no corpo masculino quanto no feminino. E a gente vai, como é que fulano aguenta isso? Ou como é que fulano resiste a isso tudo? E está ali aquela alma, né, encarnada, paciente, dando sequência à sua vida, com uma certa dificuldade aos nossos olhos, mas às vezes aos olhos daquela alma não. Porque como ela pode ser uma alma já bastante iluminada, ela só quer ajudar a outra que está em muitas dificuldades. Casamentos provacionais, reencontro de almas para reajustes necessários a ambas as evoluções, ambos os parceiros, né? Tanto para um quanto para outro. Os transcendentais são aquelas almas já engrandecidas, que já sublimaram seus sentimentos, mas necessitam, muitas vezes, de ajudar, querem trabalhar. Então, essas almas que já se amam, que já sublimaram seus sentimentos, se encontram na Terra e vão auxiliar almas que vão chegar até eles na condição de filhos. E espíritos problemáticos demais, que precisam de pais, que se amem muito, para aquela força daquele sentimento, poder ajudar aquela alma tão problemática que chega. Aí também a gente, no nosso pobre julgamento, a gente fala assim, nossa, como é que aqueles pais tiveram aquela criança? Trocaram na maternidade. Não pode ser filho deles. Pais tão virtuosos, maravilhosos, como é que vão ter um filho assim tão desregrado? Mas a gente sabe que a educação, a atenção da família é fundamental. Mas ocorre também que às vezes a alma não absorve os ensinamentos. Mas é necessário uma força muito grande de amor para poder auxiliar, dar oportunidade àquela alma de seguir em frente e de melhorar. E os casamentos afins são aquelas almas que já se encontraram, mas ainda falta um complemento. Elas se apaixonaram, mas elas não conseguiram sublimar os sentimentos. Então elas se reúnem e vão transformar aquela paixão num amor de verdade. Então são os casamentos afinizados. Mas como nós estamos num plano de provação e expiação, a maioria dos casamentos aqui é de provação mesmo. O magnetismo aproxima, os olhos dela brilham, os dele também, tudo é maravilhoso, não demora muito. O perfume da rosa vai embora e ficam os espinhos a espetar, né? Parece que a rosa... Já repararam que espinho não morre junto com a flor? A flor está murchinha lá, sem nada de espetar, está lá aquele espinho espetando, né? Parece que ele é mais resistente, e é mesmo, né? Quando a gente pega aquelas rosas, né, num vaso para jogar fora, aquilo está tudo morto já, mas os espinhos estão vivíssimos, né? Então a impressão que dá é que realmente isso acontece aí nos casamentos provacionais. Encontro de almas que precisam se reajustar emocionalmente. A maioria deles é isso aí. Com exceção dos casamentos acidentais, todos os outros da classificação obedecem a uma programação. Olha, hoje, na atual encarnação, nós já podemos estar preparando aí a nossa família para a próxima encarnação. Dependendo da maneira como nós estamos agindo, de quem nós estamos explorando, dos pais que estamos sendo, bons ou não. Então, a gente já está preparando isso, porque o núcleo familiar é fundamental na evolução da alma.
não é um destino, tanto que a gente pode mexer no nosso planejamento. Mas nós não vamos nos isentar dos compromissos assumidos com aquelas almas que a gente explorou, que a gente prejudicou. Por isso que a gente tem, às vezes, na família, pessoas que a gente fala assim, nossa, se meu amigo não faria isso comigo. Mas porque ali estão reunidos os espíritos que precisam realmente de se reajustar. E quando falamos em relacionamento, não é só de homem e de mulher no sentido do matrimônio, dos consortes. É com os filhos, é com os pais, com todos, com os amigos, né? Um relacionamento de uma maneira geral, porque a maneira de nos conduzirmos é a mesma, né? Não muda muito. Mudam algumas coisas, mas os sentimentos são os mesmos. Sendo a Terra um planeta de provações e expiações, não há que nos surpreendermos com as nossas separações, com as quedas nas famílias. Isso faz parte ainda da nossa natureza humana. Mas, por outro lado, não existe um encontro que possa ser considerado insignificante ou acidental. Ninguém entra na vida da gente por acaso. Ninguém passa pela vida da gente por acaso. Nós não encontramos alguém que seja um relacionamento curto. Às vezes, ele vai ter um ensinamento, uma lição muito maior do que, às vezes, um relacionamento mais longo. Às vezes, as lições que vamos tirar daquilo ali vão ser tão intensas, tão profundas, que vão nos ajudar nos relacionamentos mais longos, né, para frente. Cada pessoa que encontramos encerra a possibilidade de nos trazer um grande amor e de estabelecer um magnífico relacionamento onde menos esperamos encontrar. Agora, claro que nós precisamos compreender certas coisas para que isso seja, né, uma verdade. O que não se deve fazer é exigir muito do outro. Isso é Quando começa a se exigir muito, começa a se cobrar muito. Isso não dá certo em relacionamento nenhum. Entre pais e filhos, né? Pais, às vezes, parecem agiotas do amor. Cobram com juro e correção monetária o que fizeram pelos filhos. Né? Parece instituição de cartão de crédito. A fatura todo mês chega com aquela cobrança, né? Com aquela coisa. Não é por aí. Amar é amar. Simplesmente amar. Nós não podemos vender esse sentimento tão nobre, não é? Não só entre pais e filhos, como entre os consortes, entre os amigos, né? Como às vezes nós cobramos de um amigo, a gente acaba por perder esse amigo com tanta cobrança. Então, o que não se pode fazer, ou pelo menos não se deve em nenhum relacionamento, é ficar exigindo muito. Acreditar, isso é importante, acreditar que encontrar uma pessoa especial irá melhorar todos os aspectos da nossa vida. Que encontraremos cura, felicidade, amor, segurança, amizade, gratificação e companheirismo. Muitas vezes isso não vai acontecer, porque nós não temos essa superioridade moral. E mesmo quem tem, não precisa mais disso do outro. Ela já tem por si mesma. Não podemos esperar que o nosso companheiro ou companheira, né, conserte a nossa vida, nem que seja a razão dela. A razão da nossa vida tem que ser nós mesmos, não o outro. Isso é um erro e coitado da outra criatura que vai carregar aquele peso no ombro de ter que fazer o outro feliz. E o que é felicidade para essa outra pessoa? O que é felicidade para que ela possa oferecer? Nem a própria pessoa sabe, não é? Quantas vezes a gente já ouviu isso? De alguém que não casou. Se eu fosse casado ou casada, tudo seria maravilhoso. Doce ilusão, né? Não podemos entregar a outra pessoa a responsabilidade que é só nossa de nos
tornarmos pessoas melhores, pessoas mais felizes, capazes de lidar com os nossos próprios problemas, profissionais ou domésticos, seja eles quais forem. É necessário que nós mesmos possamos enfrentar os desafios da nossa própria vida. A totalidade e a plenitude precisam vir de dentro de nós. Encontrar aquela pessoa especial não vai resolver problemas de ninguém. Desejar um relacionamento amoroso e gratificante não é precisar de alguém que nos complete. É importante isso. Na questão 301 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: 2 espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Eles respondem: a simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. E desenvolvendo ainda essa questão, 2 espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade, ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos. Eles dizem: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Olha só, vamos entender o que quer dizer simpatia. Não significa amor, gostar. Isso eles continuam sentindo por nós. A simpatia é aquela afinidade. Nós não podemos nos afinizar, ter afinidade com pessoas que pensam tão diferente de nós, mas nem por isso vamos deixar de gostar dessas pessoas. É apenas uma questão de falta de afinidade. A gente não se entrosa nos nossos pensamentos, mas nada nos impede que sintamos amor por essas pessoas. Fomos feitos para encontrar a alegria, a felicidade ao lado dos outros, mas principalmente fomos feitos para encontrar um sentimento de totalidade e plenitude em nós mesmos. O amor visa a aproximação de 2 inteiros. Não adianta que relacionamento, amor, casamento, não vai fazer com que os 2 se tornem um. Isso também é ilusão. Cada um continua sendo um, com suas preferências, seus desejos, seus sonhos, seus ideais, que vão se somar aos outros do parceiro que ele escolheu para seguir com ele a vida. Mas não vão se tornar um. Cada individualidade continua sendo uma individualidade. O amor visa a aproximação de 2 inteiros e não a união de 2 metades. Uma boa relação afetiva, isso aqui é difícil de entender, mas é verdade. Uma boa relação afetiva é muito parecida com o ficar sozinho. Ninguém exige nada de ninguém e ambos crescem satisfeitos e felizes, respeitando a individualidade do outro. Na questão 299 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos isso aqui. Em que sentido, Kardec pergunta, se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Eles dizem, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, uma vez separado, estaria incompleto. Então, somos inteiros, com toda a nossa carga de conhecimento, de preferências, de evolução, e vamos nos unir a outra pessoa, não por necessidade, ou pelo menos deveria ser assim, apenas por prazer. Nietzsche
filósofo alemão do século XIX, fala sobre o amor. Para se relacionar plenamente com o outro, você precisa primeiro relacionar-se consigo mesmo. Se não conseguimos abraçar nossa própria solidão, simplesmente usaremos o outro como um escudo contra o isolamento. Somente quando se consegue viver como a águia, sem absolutamente qualquer público, você consegue se voltar para outra pessoa com amor. Somente então é capaz de se preocupar com o engrandecimento do outro ser humano. Quando nós nos sentimos bem, quando nós nos sentimos inteiros, estamos bem conosco, somos uma boa companhia para nós mesmos. Não é? Quando a gente é capaz de sair de casa porque o nosso companheiro ou companheira não deseja, irmos a um café, sentarmos-nos à mesa, pedir um cafezinho e tomar aquele cafezinho ou um chazinho sozinhos, estamos ali com o prazer da nossa própria companhia. Por que obrigar aquele que não quer ir aí para dar uma confusão danada, ele sair com um bico ou ela com um bico desse tamanho? Vamos aproveitar a nossa companhia, que é muito boa, ou pelo menos deve ser. A melhor maneira de se ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sozinho. Então a companhia será questão de escolha e não de necessidade. Parece que o nosso amigo Tom Jobim não falou isso, mas falou. Quando ele disse assim: fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Mas ninguém, por estar só, é sozinho. Nós temos uma história, nós temos amigos, afetos, parentes, companheiros de trabalho, né? Amamos, construímos uma imagem legal para a gente e temos o nosso arquivo de lembranças, de pensamentos. Então, o estar sozinho não significa ser sozinho, não significa não ter um amor. Temos muitos amores, amores diversos, diferentes, cada um com a sua característica. Então ele está certo, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Mas não é ser feliz sozinho de estar com uma companhia, é de fazer a nossa história, o nosso livro ter muitos personagens. Dentro ou fora do casamento, se deseja mais romance em sua vida, apaixone-se pela vida que você tem. Quando duas pessoas se unem, não significa que se tornem uma só. Cada um continua sendo uma pessoa, como eu já falei há pouco, com uma bagagem individual que precisa ser respeitada. Vamos pensar, quando convidamos alguém para viajar conosco, nós temos malas, mas o convidado também tem. Por mais que a gente queira que ele apareça com uma malinha só para não encher muito o carro, ele pode aparecer com 10. Nós não determinamos a quantidade de malas, não é? Então, quando convidamos alguém a seguir conosco a nossa vida, ele tem bagagem. E às vezes ela não é pequena. E nós precisamos respeitar isso para poder dar certo. O amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável. Nesse tipo de ligação, há o aconchego, o prazer da companhia e o respeito do ser amado. Que coisa horrível é a gente querer determinar o que o outro deve ou não fazer. Ele é uma pessoa inteligente, né? Aquela pessoa que está ali tem um acervo, tem preferências, tem gosto por isso ou por aquilo. Quando a gente quer começar a mudar, a moldar a outra pessoa ao nosso molde, começa a desgastar. Por mais que se gostem, não vão aguentar essa pressão. Porque ninguém modifica ninguém e ninguém tem esse direito também. Um grande erro é querer, então, fazer que o outro seja aquilo que nós queremos que ele seja. Não vai ser nunca. Não vamos nos iludir quanto a isso. Quando desejamos partilhar a vida com alguém, faz-se necessária uma participação mútua,
generosa, livre e solidária. Generosidade, isso não pode faltar. Talvez seja mais importante que o amor, porque esse amor que a gente sente é falho, é amor condicional, é amor atrelado ao se. Se for assim, eu te amo. Se não, meu natural é esse. Quem gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Que frase horrorosa, né? Falamos até isso aqui na terça-feira, com o Escorpião e a Rã. Ele pediu uma carona para ela, para atravessar um laguinho, porque ele não sabe nadar. Ela falou, mas você não acha que eu vou cair nessa? Se eu te der uma carona, você vai me ferrar, eu vou morrer. Aí ele falou, mas claro que eu não vou te ferrar. Porque se eu te ferrar, eu também morro. Eu não sei nadar. E lá Yahan resolveu acreditar. Saíram os dois. No meio do lago, ele cravou o veneno. Ela falou, você falou que não ia fazer isso comigo. Ele falou, pois é, mas o meu natural é esse. Nós morremos pelo nosso natural. Destruímos relacionamentos com esse natural que a gente não quer melhorar, que não quer mudar. Não é? E assim a gente causa muita dor. Quando desejamos, então, partilhar a vida, temos que ser generosos. Isso tem assim, uma abrangência de significado inimaginável. Uma aliança não é uma algema. Aliança não significa prisão. Nunca significou. Ela é o símbolo do infinito, que é o círculo, né? Que não tem início nem fim. Mas vejamos, a aliança é símbolo de liberdade. Antigamente não era assim, mas hoje, ele ou ela só colocam a aliança na mão do outro se quiserem. Quando fazem essa opção, quando escolhem isso, isso não é liberdade? Claro que é. Eu escolhi, eu fiz uma opção de querer partilhar minha vida com aquela pessoa. É liberdade. E cada vez que olhamos, lembramos que tem alguém que é importante para nós. E que também nós somos importantes para essa pessoa. É símbolo de liberdade e não de prisão. Quando encaramos isso como uma algema, já estamos destruindo o nosso relacionamento ali. Quando nos abrimos com amor para outro ou outra e desistimos de tentar modificá-lo, não precisamos ficar planejando, lutando, manipulando as situações, mentindo, omitindo, controlando tudo. Nós não temos esse poder. Precisamos aprender a compartilhar os nossos sentimentos e também insatisfações um com o outro. Não há nada de errado em dizer ao outro, fulano, eu não gostei disso. Eu não gostei disso que você fez. Pense a respeito. Não há nada de errado nisso. Agora, daí a querer manipular a situação, aí é sério. Enquanto tentarmos impor o que queremos, não amamos verdadeiramente. É necessário deixar o outro ser quem ele é. Respeitar a sua individualidade, os seus limites. Muitas vezes ele não é capaz de nos oferecer tudo o que a gente deseja. Porque nós também não oferecemos tudo o que ele deseja. Né? Os parceiros têm seus limites. Seus níveis de compreensão, de entendimento, de discernimento das coisas. Nós não podemos achar que eles tenham que pensar igualmente na mesma intensidade que pensamos. A maioria das pessoas forma relacionamentos de olho no que pode tirar deles, em vez de ficar de olho no que pode colocar neles. Por isso que não dá certo. Por isso que às vezes vai chegando um ponto que eles não se suportam mais. Muita cobrança. O objetivo de um relacionamento é decidir que parte de si mesmo, você gostaria de revelar. Não que parte da outra pessoa você pode possuir ou dominar. Isso é muito importante. É romântico afirmar que agora que uma pessoa especial entrou na minha vida, um exemplo,
vou me sentir completo, de jeito nenhum. E quem sabe, será que é especial mesmo? Pode ser especial para aquele momento. Mas quando nós começamos a cobrar, a gente vai ver que não é bem assim. Contudo, o objetivo de um relacionamento não é ter alguém que possa completá-lo, mas ter alguém com quem você possa partilhar a sua integralidade. Já falamos sobre isso. Quando se deposita muitas expectativas em outra pessoa, o risco de se decepcionar é muito grande. Em qualquer situação, seja como amigo, seja como parceiro de vida, seja como patrão, né? Muito difícil da gente não se decepcionar. Deve-se buscar uma relação na qual exista individualidade, respeito, alegria, prazer de estar juntos. E não uma relação de dependência em que um responsabiliza o outro pelo seu bem-estar. Você me faz sofrer. Ninguém faz ninguém sofrer. Ninguém faz ninguém ser feliz. Cada um se sente assim porque encara dessa maneira ou interpreta dessa ou daquela maneira a atitude que aquela pessoa está tomando naquele momento. Quando desejamos partilhar a vida com alguém, precisamos ser menos controladores para que a gente não perca essa pessoa que no momento é importante para nós. É importante deixar cada pessoa se preocupar com o que ela é, para que ela possa até se conhecer e se modificar. Porque a gente faz tanta firula e cobre, quero isso e você tem que ser assim, um assado, que ela perde a própria identidade, ela não sabe nem mais quem ela é. Com o que está, a pessoa tem que se preocupar em se conhecer, saber o que está fazendo, o que está vendo, o que está tendo, o que está desejando, pedindo, oferecendo, procurando, criando. É importante, experimentando. É assim que a gente aprende, dando a oportunidade ao outro de conhecer quem você realmente é e não quem você parece ser. Se nós não interferirmos muito, nós daremos essa oportunidade, não só ao nosso parceiro, como a nós mesmos. Nunca somos bem-sucedidos quando tentamos segurar as rédeas do amor para direcioná-lo para algum lugar. Mário Quintana diz: cuide dos jardins que as borboletas vêm. Não corra atrás delas, elas vão voar, elas vão se afastar de você. Cuide do seu jardim, elas vão vir. E é assim que a gente tem que fazer com relação aos nossos relacionamentos aqui no mundo. É necessário trocar o amor de necessidade pelo amor de desejo. Eu gosto e desejo a sua companhia, mas não preciso dela. É muito diferente. Ser leve para o outro. Precisamos dar leveza. Amor tem que fazer bem. Relacionamento tem que fazer bem. O relacionamento tem que fazer que a outra parte deseje voltar para casa. Que a outra parte sinta falta daquela pessoa que não está perto dela. E não fazer qualquer coisa para que ela viaje, para que ele possa ficar mais aliviado ou aliviada. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem linda, bem compreendida, ela nos faz entender muito bem esse assunto. Está no capítulo 17, no item 7. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, é aí que vem o importante, o dever do coração eleva o homem, porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa o dever do coração? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba
no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Olha aí o respeito à individualidade do outro. Isso aqui seguido, o relacionamento é para sempre. Porque as pessoas envolvidas são capazes de superar as dificuldades que vão aparecendo. Na era glacial, os porcos-espinhos morriam muito de frio. Morriam congelados. Mas, instintivamente, perceberam que se eles se aproximassem, um esquentaria o outro. E aí, eles não iam ter tantas baixas no rebanho, né? E assim aconteceu. Não morriam congelados, mas eram feridos pelos espinhos uns dos outros. Aí se afastavam, chorosos, doloridos, feridos, e morriam congelados. Instintivamente perceberam que precisavam ficar juntos, mas dando a distância de segurança, o bastante para que se aquecessem com o calor do corpo do outro, mas sem que os espinhos os ferissem, e assim conseguiam superar a era glacial. Esse é o segredo, é o respeito. Nós temos que manter uma distância de segurança. Caso contrário, nós vamos ferir e ser feridos. Toda vez que determinada pessoa convide outra para um relacionamento, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças. Relacionamentos não acontecem só no plano material. As almas também se amam, se relacionam, assumem responsabilidades, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, importante isso, sem razão justa, que ninguém é carcereiro de ninguém, ninguém pode condenar o outro a viver com ele o resto da vida, não é? Então, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emocional. Seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso foi efetuado. Cada ruptura no sistema de permuta dessas forças, dessa carga magnética de que mantém esse relacionamento, de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores, na autodefensiva, entra em pânico, sem que ele possa prever o descontrole, que muitas vezes raia na delinquência, são os crimes passionais horrorosos. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem também no agressor. São responsabilidades divididas, que partilhará das consequências desencadeadas por ele mesmo, porque a ação foi dele, debitando em sua conta problemas para futuras encarnações. Isso não resta dúvida. Não escaparemos das equações infelizes, dos compromissos de ordem sentimental injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios da lei de Deus e da lei de causa e efeito. Por isso que a maioria dos casamentos na Terra são provacionais, porque eles estão atendendo a esse imperativo, oferecendo oportunidade de reajuste emocional. Nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós mesmos. Relacionamentos envolvem responsabilidade, grandes responsabilidades. Homem ou mulher, unindo-se afetivamente, não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Não somos um. Cada um continua com a sua individualidade, mas precisamos pensar também no outro que está seguindo a vida ali conosco. Os relacionamentos envolvem a obrigação, isso é uma obrigação de ambas as partes, de proteger a tranquilidade e o equilíbrio do outro.
Então não somos donos de tudo, nós não podemos fazer simplesmente o que queremos. Vamos avaliar, vamos pesar, vamos ver as consequências disso aí. Vamos ver quantos serão feridos pela atitude que nesse momento eu estou tomando. Tem uma passagem no Pequeno Príncipe que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é verdade, né? O Espiritismo tem uma grande contribuição em favor da estabilidade nos relacionamentos, mostrando-nos que, a par dos imperativos da natureza, defrontamos-nos com o desafio da convivência. Não basta juntar escovas de dente e ficar tudo certo. Não é assim, não. Ele ensina que nós temos desafios a enfrentar com isso, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos eternos que somos. Trata-se de uma necessidade evolutiva que lembra antigo recurso de limpeza de pregos. Antigamente, muito antigamente, limpava-se aquele apêndice, retirava-se, né, aquele apêndice dos pregos, colocando os preguinhos num tonelzinho, que parecia uma betoneirazinha, e eles ficavam rodando, se atritando. Tanto eles se esfregavam e se atritavam, que perdiam aquele apêndicezinho. Hoje, às vezes, a gente já compra prego com aquela coisinha na ponta que não serve para nada, tem que jogar fora o preguinho, né? Mas era mais ou menos isso. E casamento é isso, relacionamento é isso. Hoje, qualquer coisinha ninguém tolera, ninguém quer saber, né? Mas não, o atrito às vezes é importante para burilar as nossas arestas. Além da eliminação das rebarbas produzidas pela nossa própria inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter o contato com a realidade. Quando nós não temos ninguém, não é, aquele que possa ser um referencial, que possa nos dizer alguma coisa, a gente continua sempre do mesmo jeito que a gente é. Nós não nos vemos, nós não nos enxergamos. Quando a gente se arruma e sai de casa, precisa de um espelhinho para ver se está tudo certo. Né? Porque nem isso a gente não vê o próprio rosto. Nós não vemos a expressão do nosso olhar, a expressão da nossa face. Quantos e quantos músculos tem ali quando a gente sorri? A gente não vê isso, quem vê é o próximo. Então a gente tem que dar atenção para ele. Ele tem que saber o que ele está fazendo, que energia ele está distribuindo. E quem pode fazer isso? É o nosso próximo que pode nos dizer: fulano, sorria mais. Fulano, tenha mais doçura no seu olhar. É importante isso. Não é? Então nós precisamos desse referencial. É necessário substituir o amor-paixão, que é impulso, não é, sexual, por amor-verdade, que é projeto para uma vida inteira. Allan Kardec nos oferece uma fórmula mágica. Nós adoramos fórmulas mágicas, né? Queremos uma fórmula mágica para emagrecer. Se alguém fala que existe, a gente paga quanto for, porque não vai precisar de ir para a academia, não vai precisar ficar malhando, nem caminhando, nem deixando de comer as coisas que gostam, né? Mas não existe essa fórmula, não. Existe, sim, uma fórmula mágica para um casamento dar certo, que Kardec nos ensinou. É a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Amor sem caridade não vale para nada. A gente diz que ama, mas se não formos caridosos, na primeira que o parceiro ou a parceira fizerem, não presta mais. Uma vida inteira foi boa. Às vezes um deslize não presta mais, porque falta caridade para compreender os fatos. A caridade é uma ginástica diária. Todo dia tem que fazer. Né? Onde os principais exercícios são compreensão, aceitação, diálogo, educação e doação. Se não tiver isso, não tem por onde dar certo relacionamento nenhum. Claro que nós temos as nossas preferências, nós precisamos ser quem nós somos. Mas nos relacionamentos a gente tem que ceder. A gente tem que compreender.
Tem que dialogar, conversar, nem ficar discutindo relação, não, que isso ninguém exporta, né? Mas conversar, falar, fulano, não gostei disso. Mas não precisa ficar com aquela cara amarrada de mal. Isso não existe. Nos tempos modernos, amor não é isso, não. Isso era antigamente, a gente era punido, né, pelos maridos, e as mulheres puniam seus maridos dessa forma, né? Mas isso não existe. A vida é curta demais para a gente ficar brigado, né? Para dormir de costa um para o outro. No máximo de conchinha, né? Fica melhor. A compreensão é o treino do perdão. A aceitação é o treino da tolerância. O diálogo é o treino da atenção. Educação é o treino do respeito. E doação é o treino da renúncia. Então, sem perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia, nada de casamento legal, nada de relacionamento duradouro. Muitos vivem dizendo, eu te amo. Ai, essa frase está banalizada aqui, é um horror, né? Falam, mas não demonstram em atitude nenhuma isso. Já outros não conseguem falar, mas falam muito com os cuidados que demonstram com aquela pessoa amada. Às vezes ele não sabe, ele não tem essa abertura, mas cuida. Quem ama, cuida. Já dizia Peninha e Caetano cantou, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Onde está você agora? Aí é que tá. Eu amo, mas onde está aquela pessoa na hora que você mais precisa? Pode alguém nunca ter dito que te ama, mas está ali, ó, do seu lado, no momento mais difícil da sua vida. Aí nós vemos mais a raposinha, mais uma da raposinha. Se tu me cativas, a minha vida será como que cheia de sol. Quem ama quer estar perto, pois sente prazer com a presença da pessoa amada. Aí, mais uma da raposinha. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora se aproxima, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Quem ama, vê o que ninguém mais vê e sente o que ninguém mais sente. Porque a raposinha disse, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O amor não se reduz ao físico. Nada. As almas que têm que se amar. Parece romântico isso, mas é. O amor verdadeiro é a aceitação de. Aí vamos ver, a gente vai fazer a análise se a gente ama de verdade, né? O amor verdadeiro é a aceitação de tudo que o outro é, tudo que o outro foi, tudo que será e do que já não é. É complicado, né? É difícil, mas é, ó. O amor verdadeiro é a aceitação de tudo que o outro é, de tudo que o outro foi, do que será e do que já não é. Para encerrar nosso papo, um texto do grande Arthur da Távola. Só o amor não basta. Se amor bastasse, né? Mas a gente sabe que não é assim. Aos que não casaram, aos que vão casar, aos que acabaram de casar, aos que pensam em se separar, aos que acabaram de se separar e aos que pensam em voltar. Não existem vários tipos de amor, assim como não existem 3 tipos de saudades, 4 de ódio, 6 espécies de inveja. O amor é único. Como qualquer sentimento, seja ele destinado a familiares, ao cônjuge ou a Deus.
A diferença é que, como entre marido e mulher não há laços de sangue, a sedução tem que ser ininterrupta. É conquista diária. Por não haver nenhuma garantia de durabilidade, qualquer alteração no tom de voz nos fragiliza. E de cobrança em cobrança, acabamos por sepultar uma relação que poderia ser eterna. Casaram. Te amo pra lá, te amo pra cá. Lindo, mas insustentável. O sucesso de um casamento exige mais do que declarações românticas. Entre duas pessoas que resolvem dividir o mesmo teto, tem que haver muito mais do que amor. E às vezes nem necessita de um amor tão intenso assim. É preciso que haja, antes de mais nada, respeito. Agressões? Zero. Disposição para seguir e ouvir argumentos alheios. Alguma paciência? Amor só não basta. Não pode haver competição, nem comparações. Tem que ter jogo de cintura para acatar regras que não foram previamente combinadas. Tem que haver bom humor. Bom humor. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre os itens que mais destroem casamentos. Uma lista enorme. Sabe o que encabeçou a lista? Mau humor. Fazer o outro rir é divertido, é agradável. Uma pessoa bem-humorada é sempre benquista. Bom humor para enfrentar imprevistos, acessos de carência, infantilidades, tem que saber levar. Amor só é pouco. Tem que haver inteligência, um cérebro programado para enfrentar tensões pré-menstruais, rejeições, demissões inesperadas, contas para pagar. Tem que ter disciplina para educar filhos, dar exemplos e não gritar. Tem que ter um bom psiquiatra. Não adianta apenas amar. Entre casais que se unem, visando a longevidade do matrimônio, tem que haver um pouco de silêncio, amigos de infância, vida própria, um tempo para cada um. Tem que haver confiança, certa camaradagem e às vezes fingir que não viu, fazer de conta que não escutou. É preciso entender que uniões não significam necessariamente fusão e que amar solamente não basta. Entre homens e mulheres que acham que o amor é só poesia, tem que haver discernimento, pé no chão, racionalidade. Tem que saber que o amor pode ser bom, pode durar para sempre, mas que sozinho não dá conta do recado. O amor é grande, mas não são dois. Tem que saber se aquele amor faz bem ou mal. Se fizer mal, não é amor. É preciso convocar uma turma de sentimentos para amparar esse amor que carrega o ônus da onipotência. O amor até pode nos bastar, mas ele próprio não basta. Um bom amor aos que já têm, um bom encontro aos que procuram. E felicidade a todos nós. Um bom dia dos namorados para vocês. Muita paz. Bem, queridos, como nós estamos vendo, todos nós temos um propósito, sermos felizes, sermos alegres, sermos contentes, estarmos satisfeitos na vida. E nós vimos aí hoje uma aula sobre como conquistar tudo isso, né? Não só no relacionamento a dois, dos namorados, dos casais, mas no relacionamento com a própria sociedade, né? A sinceridade, o respeito, a tolerância, o saber aceitar as pessoas como elas são, isso tudo é importantíssimo realmente, porque a gente às vezes até se engana com esse tratamento, com essa lida
achando que está tudo bem, mas é muito difícil, porque até o Hamilton Werneck faz um programa na Luau TV, em que ele faz umas conjecturas, umas reflexões, e ele agora está fazendo uma muito bonita de Tales de Mileto, em que fazem 10 perguntas para o Tales de Mileto, e vai dar a coisa maior, mais importante, mais bonita, mais significativa, etc. E a mais difícil. E aí o Tales de Mileto disse assim: é o conhecer-se a si mesmo. Por não conhecermos a nós mesmos, é que nós temos tanto desencontro, desequilíbrio e desacerto em nós conquistarmos tudo isso, não é? Então nós vimos hoje uma série de colocações, de reflexões, que dizem respeito a todos nós. Em todos os nossos relacionamentos, nem sempre com o marido e a mulher e o marido, mas com todos nós, com filhos, com vizinhos, com parentes, com todos nós, porque a gente já se engana tanto a nós próprios. Eu uma vez estive, quando eu fazia direito de família, quando eu atendia essa questão de divórcio, separações, etc., eu já fiz muitos acertos por colocar vírgulas no lugar certo ou pontos no lugar certo. Às vezes a coisa chega a um ponto de explosão, mas que tem jeito. Uma boa conversa com um, depois conversa com outro, depois conversa com os dois, se for preciso, e mostra que o que está havendo é só colocação de pontuação. Os pontos estão colocados no lugar errado. Não é? Lembra aquele telegrama que o filho mandou para o pai? Papai, manda dinheiro. Ele achou aquilo uma ofensa, um absurdo. Quando ele mostrou para a mulher falou: não, meu filho, ele não está falando assim. Ele está falando assim: papai, manda dinheiro. Mudou, não é? Mudou. É só colocar uma vírgula. Papai, vírgula, manda dinheiro. Mas o pai leu sem vírgula, porque o telegrama não tinha, né? Papai, manda dinheiro. E ele se aborreceu com aquilo. Então são colocações, às vezes, de pontos e vírgula. Uma vez também uma curiosidade, eu tive no escritório, eu fui levar um cliente até a porta, e quando esse cliente saiu, eu vi sentado na sala de espera um casal, amigos nossos, conhecidos antigos, casados há 30 anos. Aí eu, tudo bem, cumprimentei, tinha uma outra pessoa também, eu entrei, aí a minha secretária entrou também e falou assim: tem aquele casal que quer falar com o senhor. Eu falei: não, eu conheço, tal, fulano, esse criança. Ela falou: eu falei: então manda entrar outra menina e eu atendo ele já rapidinho. A menina saiu rápido, a que eu atendi na frente, aí entrou o casal. Aí eu fui pegá-los na porta, eles entraram e tal, mandei sentar e falei assim: muito bem, vieram se separar, né? Eu de brincadeira, claro. Eles falaram: viemos nos separar. Quase que eu caí da cadeira. Eu que levei um choque. O quê? Aí eu falei: bom, então tá, vamos lá, senta aí. O que vocês mandam? Nós viemos nos separar. Eu falei: não, peraí. E foi difícil eu digerir aquilo. Pois olha, eu tive que fazer a separação deles. Aí já não eram colocações de pontos e vírgulas, aí já eram palavras que faltavam, outras que tinham ficado para trás. Aí, além de pontuação toda errada, vejam bem, mas com 30 anos. Então é uma eternidade em que nós temos que aplicar esses recursos aí que foram tão bem colocados, tão bem apresentados para as nossas vidas, não é?